Atenção para uma notícia urgente, hein? Homem é baleado em um comércio no Santa Mônica, aqui em Uberlândia. Vamos já fazer contato direto com a Ana Paula Lemos, que ela vai trazer ao vivo do local as informações sobre esse caso. Ana, boa noite, seja bem-vinda ao Cidade. O que aconteceu aí no Santa Mônica dessa vez, hein? Excelente noite para você, também Lúcio, para todos que estão acompanhando a programação do Cidade Alerta Minas. Olha, isso aconteceu por volta de 4h30 da tarde aqui nessa loja de ferragens, de ferramentas que fica aqui na Avenida Segismundo Pereira, cruzamento com a rua Jornalista João de Oliveira. A Polícia Militar ainda está aqui no local, a perícia foi acionada e o que aconteceu aqui foi o seguinte, Lúcio, segundo informações apuradas aqui por testemunhas e também com um tenente com quem eu conversei assim que a gente chegou, uma moto, um motociclista e o garupa chegaram aqui por volta de 4h30 da tarde, os dois de capacete. Um entrou nessa loja e o proprietário da loja estava aqui à frente e ele teria esse suspeito teria exigido que ele passasse um colar de ouro que ele estava usando no pescoço. Esse funcionário o proprietário da loja teria se assustado e nesse momento o homem que estava armado atirou à altura do abdômen do proprietário aqui dessa loja. Depois disso ele teria atirado mais uma vez, testemunhas ouviram mais de um disparo e esse motociclista fugiu junto com o garupa. Então são duas pessoas que estavam nessa moto e fugiram logo em seguida. Esse homem que foi baleado foi socorrido pela própria Polícia Militar e foi encaminhado até o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Conversei aqui com alguns funcionários do estabelecimento que estavam ao fundo dessa loja, no fundo dessa loja, mas eles não souberam dizer qual que é o estado de saúde dele. O que a gente sabe é que ele foi baleado, foram 2 tiros, um na altura do abdômen. Já o outro tiro, a gente não sabe, a gente não teve a informação se acertou ou não essa vítima, que é um homem de 40 anos, dono desse estabelecimento. A gente está falando de um local bastante movimentado, tem uma borracharia aqui ao lado, o pessoal está bastante assustado. Bem aqui, descendo a rua Jornalista João de Oliveira, tem uma escola também, é uma escola de idiomas. Então são muitos alunos ali que estão bastante assustados com tudo o que aconteceu. Eles ouviram os disparos da arma de fogo e também o grito dessa vítima. E as informações que nós temos até o momento é essa. Conversando com o tenente, ele disse que um suspeito já foi preso. Viu, Lúcio? Um suspeito já foi preso. Eles saíram aqui descendo essa rua aí onde o Manuel Neto está mostrando e pouco ali à frente já tem o batalhão da polícia e uma viatura do GEPAR estava passando, conseguiu então abordar essa motocicleta. Um dos suspeitos abandonou a motocicleta e pulou um muro. Foi nesse momento que ele foi abordado. Já o segundo suspeito ainda está sendo procurado. Aqui, como a gente consegue ver várias viaturas, a gente teve a informação que até a aeronave Pegasus estava por aqui para tentar localizar o quanto antes esses 2 suspeitos. Então, um já foi preso, é a confirmação que nós tivemos agora há pouco, e o outro ainda está sendo procurado. Mas, claro, já foi identificado também, foi uma ação extremamente rápida aqui da polícia. Agora fica esse sentimento aí de muita preocupação, muita gente querendo saber o estado de saúde dessa vítima e, claro, o susto dos funcionários que estavam aqui e todas as pessoas que estão aqui à volta tentando entender o que foi que aconteceu. Há também a informação, que a gente ainda precisa confirmar, mas que esse autor, esse suspeito, ele estava baleado. Tem essa informação de que ele estava com um tiro na perna, mas não se sabe se teria sido algum funcionário que reagiu, não se sabe se ele acabou sendo atingido no momento em que estava fugindo ou se pela própria polícia. Essa é uma informação que nós aqui no local ainda estamos, inclusive, apurando, viu, Lúcio? Estamos aqui, qualquer novidade eu volto a te chamar. Muito bem, Ana, obrigado pelas informações. Continua aí a postos, porque a polícia está levantando imagens. Daqui a pouco, é claro, pode ser que eles divulguem, a gente pode mostrar aqui no Cidade Alerta, do momento em que esse comerciante foi baleado, região do abdômen, um disparo, atirado pelo menos 2 vezes, foi para o hospital, não sabemos ao certo o estado de saúde desse homem, mas atenção, postos, o AIS aqui, da região de Uberlândia, tem um bandido baleado, parece que na perna. Alguém atirou nesse cara. Então ele vai ter que pedir ajuda mais cedo ou mais tarde. E se pegou numa femoral, não vai dar tempo. Agora, se pega só na perna, ali, na coxa, por exemplo, um tiro, esse homem vai precisar de ajuda. Então a polícia tem que ficar de olho, fazer contato com todas as UAIs da região,
porque daqui a pouco, ou até mais longe, daqui a pouco esse homem vai ter que pedir ajuda, vai precisar ser atendido. E aí é claro que a polícia vai conseguir prender. Primeiro presta o atendimento, passa na frente de todo mundo que está lá e depois vai para a cadeia, porque a polícia já identificou inclusive esse rapaz. O outro que estaria na moto já está trancafiado e já deve estar contando essa hora por que eles foram lá dar 2 disparos em cima desse homem aí no bairro Santa Mônica. Imagine você, no finzinho da tarde, todo mundo trabalhando, os carros circulando, em uma rua movimentada como essa, me parece que é Segismundo Pereira, essa aí inclusive. Imagine você, daqui a pouco, barulho, pipoco para tudo que é lado e as pessoas tomam um susto. Só vejo crianças, inclusive, ali circulando agora, que já é a volta para casa, já terminou a escola, mas olha, está bem próxima da movimentação dessas crianças também e nós trazemos para você essa informação. E se tiver novidade, a nossa repórter está lá posicionada acompanhando a polícia, coletando as primeiras informações para entender ao certo o que teria acontecido e quem atirou no bandido. Tudo isso e muito mais, estamos ao vivo, hein? Se tiver informações, a Ana Paula tem prioridade, a gente traz tudo para você aqui no Cidade Alerta Minas. Muito bem, seguimos aqui no Cidade Alerta, atenção, hein? Agora há pouco um homem foi baleado no bairro Santa Mônica e a gente já entrou ao vivo de lá, ali numa loja de ferragens. A gente vai voltar a conversar com a Ana Paula Lemos, que ela está acompanhando essa ocorrência e tem novidades. Polícia ainda está no local e a Ana atualiza tudo a partir de agora. Ana, é você. Exatamente, a polícia ainda está no local, a perícia acabou de sair, mas uma atualização que eu trago não é a que eu gostaria de dar, viu? Não é a que a gente gostaria de noticiar, Lúcio, mas essa vítima, o proprietário dessa loja de ferragens de 40 anos, conhecido como Guilherme, acabou de falecer. Ele não resistiu, ele foi baleado na altura do abdômen, foi socorrido rapidamente pela própria viatura da Polícia Militar, encaminhado até o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, mas ele não resistiu. A gente acabou de ter essa confirmação de que ele morreu ainda no hospital. E o clima aqui é totalmente agora realmente de muita tristeza. Os funcionários ficaram extremamente abalados, as portas aqui foram fechadas agora. E a gente está falando de um trabalhador, né, Lúcio? Guilherme que estava aqui trabalhando, assim como todos os dias, todas as tardes, ele está por aqui e esses dois chegaram. E a gente, inclusive, trago também mais algumas atualizações, né? Conversei com um perito aqui. A gente não teve acesso ainda às imagens, porque a loja de ferragens tem câmeras de segurança, tanto viradas aqui para a Avenida Segismundo Pereira, quanto para a Rua Jornalista João de Oliveira. Mas quem tem acesso a essas imagens é somente a esposa do Guilherme, que está em Caldas Novas. Ela está retornando agora, né, depois dessa péssima notícia. Então, nem mesmo a polícia teve acesso ainda a essas imagens. Mas a gente tem a informação de que essa dupla deixou a moto um pouco abaixo, aqui nessa rua na lateral, e subiu a pé. Então, esse suspeito, ele chega, exige, falou, ó, passa esse cordão de ouro. E aí a vítima ficou assustada, deu 2 passos para trás. No momento em que essa vítima dá 2 passos para trás, o suspeito achou que ele iria revidar, que ele iria atirar, pegar uma arma e atirar de volta. E nesse momento, então, o suspeito atira na altura do abdômen do Guilherme. O Guilherme cai nesse momento e o suspeito vai ainda tentar tomar esse colar, vai tentar tirar o colar do pescoço da vítima. E aí a vítima tentou ainda ali, entrou em luta corporal, né? Tentou impedir que o criminoso tirasse o colar e foi nesse momento que o rapaz atira de novo, que o suspeito atira de novo. E a gente teve essa informação porque, de acordo com o perito, foram 2 projéteis. Um estava deflagrado e a outra munição estava intacta. A gente está falando de um revólver calibre 32. Essas munições foram encontradas aqui. E na minha entrada ao vivo anterior, eu comentei de um dos suspeitos, né? Inclusive o suspeito que foi preso estava machucado, ele estava mancando. Foi essa informação que o tenente deu pra gente. Acontece que a gente não pode falar que essa vítima reagiu e atirou de volta, porque estamos falando apenas de 2 projéteis, né? 2 munições que foram encontradas aqui na loja e o Guilherme foi atingido 2 vezes. Então, realmente, essa arma é a do criminoso, já foi localizada. O que pode ter acontecido é que esse suspeito, ele acabou se machucando no momento em que entrou aqui, né? A gente está falando de uma loja de ferragens, ele pode ter se machucado enquanto andava no interior do estabelecimento ou até mesmo quando ele foi tentar pular o muro, né? Porque eles abandonaram a moto,
tivemos também essa atualização, a moto foi abandonada na rua Inglaterra, ali no bairro Tiberi, e eles fugiram pulando o muro, então pode ser que esse suspeito tenha machucado no momento em que tentava fugir da polícia. Então, não procede a informação de que essa vítima teria atirado de volta no suspeito. E agora, a polícia ainda tenta localizar o segundo que conseguiu fugir, né? Um já foi preso, inclusive é um velho conhecido no meio policial, tem várias passagens por diversos crimes. Já esse segundo foi identificado, mas ainda não localizado. A polícia também faz cerco ali no bairro Tiberi. Creio que em instantes esse segundo envolvido nesse crime também já estará preso. E aí a gente fica com essa péssima notícia, então, essa vítima, esse trabalhador, infelizmente perdeu a vida. Mais um crime violento registrado aqui no bairro Santa Mônica. Lúcio. Ana, só me confirma uma coisa que não ficou claro, pelo menos para mim aqui, que eu estou no estúdio. Eles conseguiram levar essa correntinha do Guilherme ou não? Só para a gente entender. Vou confirmar nesse momento. O suspeito conseguiu levar a corrente? Conseguiu levar? Conseguiu levar, Lúcio. Ele ainda conseguiu levar a corrente, conseguiu puxar a corrente, então, no momento em que o Guilherme cai, né, ele tentou ali impedir, mas ele atira novamente e leva, sim, a corrente. Acabei de confirmar aqui com os próprios funcionários da loja. Muito bem, não tem problema, nós estamos ao vivo e é assim que funciona. A informação chegando, então, de mais um latrocínio ali no Santa Mônica. É o roubo seguido de morte. Conseguiram levar a correntinha do Guilherme. Será que ele fez algum gesto, de repente, no susto, quando foi ali enquadrado com a arma? Talvez ele fez algum movimento, foi para trás e nesse momento, talvez também, estou aqui conspirando, mas é uma possibilidade, desses ladrões serem novos no crime aí. Então ele fez um movimento brusco, eles se assustaram, porque se é um ladrão que tem experiência, o ladrão mantém a calma e leva a correntinha e vai embora, não atira. Agora, possivelmente esse homem da arma deve ser ladrãozinho novo na parada, ia fazer a fita, alguém pediu, enxergou a corrente ali, viu a oportunidade do Guilherme, o trabalhador que agora infelizmente morreu, né, gente? Infelizmente esse empresário perdeu a vida, vítima desse latrocínio, e a polícia está atrás do segundo envolvido. Olha o momento em que eles fecham a loja aqui, olha só que tristeza, gente. Olha o desespero, certamente os familiares estão chegando agora, a esposa, inclusive, está vindo de outro estado, porque acabou de saber que o marido foi baleado. Possivelmente ela sabe que ele foi baleado, não tem informação por completo, mas está chegando, e agora, né? Como é que fica a situação? A empresa, ele tem esposa, deve ter filhos, e morrer na mão de vagabundos. É por isso que a gente não pode ter dó de vagabundo. Lugar de vagabundo é na cadeia. E a gente está aqui acompanhando e torcendo muito para que a polícia bote as mãos nesse cara e, que vá para a delegacia e vá para a cadeia, para o presídio direto, lá onde que ele deve ficar. Porque vê o rapaz, o trabalhador, ali, correntinha no pescoço. Não dá mais para usar a correntinha, gente. Não dá para ostentar. Cuidado, você com o celular na mão, a correntinha. Olha, o empresário morreu por conta dessa correntinha. Possivelmente um gesto, alguma coisa. E aí, perdeu a vida, infelizmente. A gente só lamenta, os familiares, as nossas condolências. É um caso, então, que a gente trouxe, começou aí agora no fim da tarde, e a Ana Paula, infelizmente, trouxe essa triste notícia. Olha ali as pessoas conversando, o empresário, dono dessa loja de ferragens aqui no Santa Mônica, ali no Segismundo Pereira, infelizmente, morreu vítima, então, desse latrocínio que agora a polícia vai investigar. Essa movimentação agora, nós estamos ao vivo lá no local. Veja as imagens aí, gente. A polícia está no local, a loja fechada. Certamente agora a polícia ainda já deve estar voltando com as possíveis imagens. Assim que a esposa chegar, ela tem acesso às câmeras de monitoramento. E aí, é claro, a polícia vai ter também esse acesso. Mas a gente torce para que esse homem, o último que falta ainda, que já tem um preso, o outro seja localizado o mais rápido possível. Tomara que a polícia bote as mãos neles e a gente vai divulgar para você aqui no Cidade. É a nossa torcida, é o que fica agora, né? Que a justiça seja feita. A polícia faz buscas pelo segundo envolvido na morte de um homem em uma casa de ferragens do bairro Santa Mônica. Aconteceu agora há pouco esse caso e já estão chegando imagens para você. Olha as imagens aí, a Ana Paula conseguiu. E é claro que a gente vai atualizar tudo. Estamos já vendo aqui, Ana, o momento da aproximação de 2 homens, pelo menos. Infelizmente, o dono desse comércio morreu, não é mesmo?
Exatamente. Nossa equipe teve acesso a algumas imagens, né, de circuito de segurança da vizinhança aqui do bairro Santa Mônica. Como eu disse anteriormente, a gente que ainda está aqui no local, existe câmeras de segurança na própria casa de ferragens, virada tanto para a rua lateral, que foi onde essa dupla chegou, e também aqui para a Avenida Segismundo Pereira, mas essas imagens apenas a esposa da vítima tem acesso, ela que está chegando do estado de Goiás, depois que ficou sabendo que esse empresário infelizmente morreu. Então a polícia nem ninguém tem acesso a essas imagens, mas a nossa equipe conseguiu sim essas imagens que mostram, outras imagens, né, da rua lateral, que mostra essa dupla chegando. Eles que deixaram a moto um pouco antes, a quase 2 quarteirões aqui da casa de ferragens, e subiram a pé. E a gente consegue ver que a ação foi muito rápida, porque foi questão de segundos até que eles descem de novo. Um desce na frente e o outro desce ali mancando. A gente consegue ver pelas imagens que um deles está ferido. Por isso, então, que a polícia, né, trabalhava aí com essa hipótese dele ter sido baleado, da vítima ter reagido e atirado de volta, mas isso já foi descartado. Apenas 2 projéteis foram encontrados aqui na casa de ferragens. A gente ainda está aqui no local, a gente acompanhou a chegada aí, ó, desse carro, que a gente imagina que seja um carro de segurança privada, né, da empresa, de uma empresa de segurança privada. Alguns funcionários também ainda estavam aqui, e aí vai chegando, né? Essa casa de ferragens existe há um bom tempo aqui no bairro, e o Guilherme, né, o empresário, é bastante conhecido, ele é bastante querido, tanto pelos funcionários quanto pela vizinhança. A gente conseguiu ver isso pela forma com que eles ficaram mobilizados, realmente tristes com tudo isso que aconteceu. E também pela situação, né, Lúcia? A gente está falando de um homem que estava trabalhando, de um empresário, ele simplesmente estava com as portas do estabelecimento dele abertas, isso era por volta de 4h30 da tarde, um local extremamente movimentado. A gente está falando da Avenida Segismundo Pereira, bairro Santa Mônica, que em frente tem academia, tem uma escola de idiomas bem aqui ao lado, várias crianças estavam saindo, inclusive, da aula no momento em que isso aconteceu. Então tudo acontece em plena luz do dia, chega essa dupla, que parece que sabia muito bem o que ia fazer, viu? Porque eles passam por muitos estabelecimentos até chegarem aqui na esquina, até chegarem aqui nessa casa de ferramentas. Então um deles chega na frente, um suspeito chega na frente, já dá de cara ali com o Guilherme, né, com o proprietário do estabelecimento, e vê que ele está usando uma corrente de ouro. E esse suspeito fala, passa a corrente. E a vítima se assustou, vai para trás, se assustou, pensou, alguém vai chegar, né? Ele vai conseguir aqui, eu vou conseguir despistar desse suspeito. Mas aí nesse momento o criminoso estava com uma arma calibre 32 e atira na altura do abdômen dessa vítima. A vítima cai e então o suspeito dá a volta e vai até ele atrás do balcão para pegar, para puxar essa correntinha. No momento em que ele vai puxar, a vítima ainda estava bem, né? Consegue ali, eles entram numa pequena luta corporal, isso de acordo com a polícia, um policial com quem eu conversei. Só que aí nesse momento o atirador, né, atira mais uma vez, esse criminoso atira mais uma vez e foge levando essa corrente de ouro. A polícia chegou rapidamente, foi uma ação muito rápida da Polícia Militar, encaminhou essa vítima até o Hospital de Clínicas, o pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UFO, mas ele ficou cerca ali de 1 hora sendo atendido, infelizmente não resistiu e morreu. Essa é a informação que nós tivemos aqui ao vivo, né? O pessoal que acompanhou o Cidade Alerta desde o início do programa, a gente foi recebendo essas informações e, como eu disse, foi uma ação muito rápida da polícia. Rapidamente eles fizeram um cerco aqui mesmo no bairro Santa Mônica. Um dos suspeitos foi preso, né? Ele foi preso em flagrante, é um rapaz que já é velho conhecido no meio policial, tem passagens por diversos crimes, inclusive roubos, furtos aqui na região. Ele foi preso, ele foi encontrado pulando vários muros aqui do bairro. Eles abandonaram a motocicleta, essa motocicleta foi localizada na rua Inglaterra, no bairro Tibere, mas o garupa dessa moto, né, o comparsa, ainda não tinha sido encontrado até as últimas informações que nós tivemos. Polícia Militar que saiu há instantes aqui do local. Então a gente, claro, está acompanhando, as informações estão chegando a todo momento, mas é como eu disse e repito, né, mais um empresário, mais uma vítima que é vítima de latrocínio, né? Estava trabalhando, teve aí um bem levado e a própria vida foi tirada. Então fica aqui com certeza a nossa indignação, né? E o nosso jornalismo segue acompanhando esse caso, viu, Lúcio? Obrigado, Ana, parabéns pelo seu excelente trabalho, pelas imagens que você vê em primeira mão aqui no Cidade Alerta, imagem exclusiva do corre-corre dos vagabundos
Logo após atirar no Guilherme, o empresário teria ali feito algum gesto, algum movimento inesperado e os caras, eu falei aqui, vou repetir, com certeza o vagabundo que estava com a arma na mão é bandido novo, não tem experiência em assalto, porque o empresário faz o movimento, ele se assusta e abre fogo contra o trabalhador, gente. E ali, o cara, olha ali, ó, pode ver que o vagabundinho que corre atrás parece ser novinho, né? A polícia há de encontrar esse cara que estava no banco ali, estava na garupa da moto, porque o que estava pilotando já foi guardadinho e tem passagens. A pergunta que eu faço aqui no Cidade Alerta é: por que esse cara tá na rua? E agora, juiz, morreu o empresário nas mãos desse bandido, porque alguém soltou o cara. Vai voltar por quanto tempo? E vai voltar a aprontar. Que vergonha desse Brasil, minha gente. Um trabalhador que paga seus impostos acaba perdendo a vida por causa de dois vagabundos que viram ele com uma corrente. Será que eu não posso andar em Uberlândia com uma corrente de ouro no pescoço? É a pergunta que fica no ar.